Não é por acaso que Paulo escreve o capítulo 12 dessa mesma epístola para falar sobre a doutrina dos dons espirituais. Paulo escreve para a igreja de Corinto para falar sobre a distribuição dos dons ministeriais. Paulo escreve para a igreja de Corinto para falar sobre as operações, que são serviços que são realizados dentro da igreja. Depois Paulo, no capítulo 13, vai falar, os irmãos sabem muito bem o que eu estou dizendo, a respeito do amor, explicando para a igreja de Corinto o que é o amor. E ele volta no capítulo 14, novamente falando sobre a liturgia do culto, a importância da manifestação dos dons espirituais dentro da igreja. Paulo fala sobre a importância de se buscar os dons espirituais. Paulo fala assim, olha, se na igreja tem diferentes profetas, profetiza um, o outro espera, e um após outro, de forma ordenada. Se alguns estão falando em línguas, continue falando em línguas. Agora, é bom que haja quem interte essas línguas, porque quem fala em língua edifica-se a si mesmo. E ele diz, olha, buscai com zelo os dons espirituais, mas sobretudo com o de profetizar. Por que Paulo está escrevendo tanta coisa àquela igreja? Porque não se tratava de uma igreja inexperiente, era uma igreja avivada, era uma igreja cheia do poder de Deus. Quando eu leio a epístola de Paulo aos Coríntios, irmão, me dá uma vontade de ser membro dessa igreja, porque é uma igreja que Paulo teve que gastar o seu tempo. Sabe por quê que Paulo estava gastando o seu tempo? Para colocar ordem na igreja. Mas não é que a igreja estava tendo bagunça, não. É que os irmãos estavam tão alegres, o fogo estava tão quente na igreja de Corinto, era tanto poder descendo da igreja de Corinto, que Paulo teve que escrever para aquela igreja: olha, oh glória ao nome santo do Senhor Jesus. Quantos gostariam de pertencer à igreja de Corinto? Levante a mão assim. Você pode pertencer a essa igreja, só você nessa noite dá lugar ao Espírito Santo. E Jesus pode te batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite, neste culto de Santa Ceia. Paulo então está escrevendo para uma igreja que era uma igreja instruída na palavra. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja cheia de mestres, era uma igreja cheia de doutores. Tinha muita gente sábia na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, ela tomou uma fama tão grande, porque assim, irmãos, a igreja quando é pequenininha ninguém quer, mas depois que a igreja começa a crescer, começa a florescer, daí aparece muita gente, pastor, parece muita gente. E a segunda epístola de Paulo aos Coríntios é exatamente uma defesa de Paulo ao seu apostolado. Por quê? Estava aparecendo muitos homens lá, muitos ensinadores, se dizendo o quê? Apóstolos. E o apóstolo vai escrever aquela epístola para defender a fé genuína, verdadeira, que sempre foi pregada e ensinada na igreja de Corinto. Mas isso nos mostra o quê? Que a igreja de Corinto era uma igreja pujante, era uma igreja abençoada, era uma igreja cheia da glória de Deus, era uma igreja de sabedoria, de grandes pregadores, de grandes profetas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E eu escrevi exatamente para esta igreja, eu disse tudo isso aos irmãos, para nós chegarmos aqui a esse versículo que nós lemos. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Oh glória a Deus, oh glória ao nome santo do Senhor Jesus. Porque todas as vezes que a gente lê esse versículo aqui, dá-se a impressão que esse versículo é direcionado para os leigos. Esse versículo aqui é direcionado para aqueles que são novos da fé, para aqueles que estão iniciando a sua carreira. E que crente antigo não pode ouvir isso aqui. Que crente que já tem muito tempo de rodagem dentro da casa de Deus, ele se sente num patamar tal, numa patente tal, que ele chega num culto como isso aqui, já conhece tudo que vai acontecer. Daqui a pouco vem o pregador, depois vão consagrar o pão, vão consagrar o vinho, vai ser distribuído, vai cantar o hino 39, e nós vamos pegar o copinho, vamos ingerir, vamos para casa. Mês que vem a gente volta e
E Paulo, irmãos, se a gente observar esse capítulo 11, a partir do versículo 28, ele começa: examine-se. É outra coisa que eu aprendo com Paulo aqui a respeito da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem. De que forma? A si mesmo. O culto de Santa Ceia, irmãos, era um culto que a gente quer chegar lá na porta da igreja e os diáconos estão distribuindo ali uma venda preta para a gente colocar nos olhos. E todo mundo entrar aqui de olho fechado. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. É o culto, irmãos, aonde eu sou encarregado por Deus para olhar a minha própria vida, a condição com que eu estou aqui nesta noite, para participar disso que Paulo disse. Isso aqui não é meu, eu não recebi de ninguém, eu recebi do Senhor. Agora, para nós participarmos, a nossa vida tem que estar em condição, o meu coração tem que estar limpo, oh, a minha mente tem que estar limpa, os meus olhos têm que estar limpos, a minha boca tem que ser uma boca pura, as minhas mãos tem que ser mãos de abençoa. Senhor Jesus. E o que é interessante aqui é que o apóstolo está colocando sempre no singular. E isso às vezes é duro para a gente. Porque quando a pregação é no coletivo, a Santa Ceia é um ato para ser realizado no coletivo, isso é verdade. A Bíblia diz, o próprio apóstolo, eu ia te esperar e os teus outros. A celebração não é coisa que eu posso fazer lá na minha casa, no meu particular, ainda que tem gente por aí ensinando isso. Aleluia. Ainda que tem gente aí, irmãos, orando pelo pão, pelo seu próprio vinho, tomando a ceia sozinho, e diz que está indo para o céu. O que nós aprendemos aqui na palavra não é isso. Jesus, no dia em que ele instituiu a ceia, naquela última Páscoa, no dia que ele foi traído, segundo o apóstolo Paulo, na noite que ele foi traído, ele estava lá junto com quem? Com os apóstolos. E ele disse o seguinte, eu já citei aqui: desejei muito comer sozinho. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Será que esse sentimento está aí no seu coração? Você desejou estar aqui nesta noite? Você desejou estar aqui nesta noite? Será que quando você olha de lado, ou será que tem algum ponto dessa igreja que você não desvia olhar? Examine-se o homem assim mesmo. Eu não conheço os irmãos, e a palavra de Deus está falando conosco nessa noite. Você sabe o que você fez nesse mês. Você sabe o que você disse. Você sabe como é que você tem tratado o seu pastor, a mulher do pastor, a dirigente do círculo de oração. Você sabe de maneira que você está tratando o regente. Será que não tem alguma coisinha que ficou lá atrás que você precisa, antes de assentar à mesa nessa noite, você precisa examinar direitinho? Se você não deixou nenhuma raiz de amargura, se você não ofendeu ninguém, será? Eu não sei, mas você pode nessa noite examinar-se. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, no singular, e beba desse cálice, é um singular, é uma reunião. A Santa Ceia, ela é o que? Comunhão. Por isso eu não posso fazê-la sozinho, isolado. Eu preciso do irmão, da irmã. É comunhão tanto no vertical, eu e Deus. É a prova material de que eu estou em comunhão com Deus, mas também é uma prova de que eu estou em comunhão na horizontal. Porque tem muita gente dizendo assim: eu estou bem com Deus. Mas se você não estiver bem com o seu irmão, o caminho de bênção sobre a sua vida está obstruído, minha filha. Não adianta você estar só bem no vertical. Está bem no vertical porque Deus é um Deus de misericórdia. Só está bem no vertical porque a misericórdia de Deus não nos deixa ser consumidos. Oh, glória ao nome santo do Senhor Jesus. O que diz a nossa oração ensinada por Jesus?
nossos devedores. E às vezes a gente lê isso aí, acha que devedor é só questão de dinheiro, né? Mas será que não tem alguém aqui dentro dessa igreja, no corpo de Cristo aqui, que você está com uma dívida com ele? Né? Será que não está faltando você correr até ele, dar um apertão na mão dele, um abraço nele? Será que não está faltando você pedir perdão a ele? Será que não está faltando você se reconciliar com ele?